Emocionante, ao ajudar uma menina perdida, mulher reencontrou o destino que nunca imaginou. Era uma noite como qualquer outra em São Paulo, mas Ana, uma enfermeira de 35 anos, sentia que algo estava prestes a mudar. Depois de um longo dia no hospital, onde o cheiro de desinfetante misturava-se à dor e à luta dos pacientes, ela caminhava pela Avenida Paulista, desejando apenas encontrar algum conforto em um livro ou no seu programa de televisão preferido. A vida passava por ela como um turbilhão, e a cada dia que parecia semelhante ao anterior, o sonho de se tornar médica ficava mais distante. Mas, ao atravessar a multidão, seus olhos se fixaram em uma figura pequena e solitária. Uma menina de aproximadamente 8 anos estava parada, tremendo e com olhinhos cheios de lágrimas. O coração de Ana apertou ao reconhecer o desespero na expressão da criança. Ela não podia simplesmente passar, ignorar a dor que ela mesma conhecia tão bem. "Posso te ajudar?" perguntou, com a voz suave, mas cheia de determinação. "Eu me perdi da minha mãe", respondeu Clara, soluçando. Ana sentiu um ímpeto de proteção, um chamado para agir. Sem hesitar, decidiu ajudar a garotinha a encontrar a mãe. "Vamos juntas, eu vou ficar com você", disse Ana, e neste momento, algo dentro dela começou a despertar. Apesar da pressão em seu peito e da amargura que muitas vezes a acompanhava, aquela pequena aventura pelas ruas movimentadas tornou-se um manto de esperança. Cada esquina trazia um novo desafio e, juntos, enfrentaram até mesmo um morador de rua que, em um gesto de humanidade, ofereceu-lhes água e um sorriso. Era um vislumbre de solidariedade que Ana nunca havia esperado naquelas horas sombrias. "Você sabe, Ana?" perguntou Clara, ao atravessarem o parque. "Minha mãe sempre diz que precisamos ajudar quem precisa da gente." Aquela frase ressoou profundamente em Ana, como se a menina estivesse abrindo um portal para seu próprio passado. A infância, os sonhos, e aquela pressão constante de corresponder às expectativas familiares eram lembranças que ela não queria mais enterrar. "Você não sabe quem eu sou, sabe?" disse Clara de repente, seus olhos brilhando com um segredo. A frase bateu como um tambor dentro de Ana. Quem era aquela menina que parecia conhecer suas feridas mais íntimas? A tensão aumentou, a curiosidade a consumiu, e Ana sentiu seu coração disparar. Esta jornada com Clara não era apenas sobre devolver uma criança à sua mãe, era sobre redescobrir quem ela realmente era. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a noite avança, a cidade iluminada e vibrante ao redor delas começa a se transformar em um cenário de possibilidades furtivas. Ana percebe que sua vida, marcada por obrigações e tristeza, pode ser mudada em um instante, basta um ato de coragem. Quando finalmente se aproximam da mãe de Clara, ela sente que não estava apenas devolvendo uma menina para seus braços, mas também abraçando sua própria essência novamente. A pergunta estava ecoando na sua mente: o que mais ela iria descobrir sobre esse momento e o papel que agora precisava assumir? Uma nova jornada estava apenas começando. Ana olhava para Clara, cujos olhos brilhavam de esperança. A cada passo dado, a sensação de que o destino tinha muito mais a revelar tornava-se palpável. As ruas de São Paulo continuavam a passar, cheias de luzes e sons que agora pareciam quase hipnotizantes. Ana sentia um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, um calor crescente de determinação. Elas finalmente chegaram à praça onde Clara havia se perdido. O coração de Ana acelerou ao ver a mulher que, angustiada, percorria o lugar em busca da filha. A cena a fez lembrar de sua própria mãe, que sempre a incentivou a lutar por seus sonhos. O pensamento a fez hesitar por um instante, mas a voz doce de Clara a trouxe de volta à realidade. "É ali!" exclamou a menina, apontando para a mulher que se apressava. Ana não hesitou, seguiu Clara até o encontro,
e quando a mãe se virou para elas, sua expressão de desespero se transformou em alívio instantâneo. O abraço apertado entre mãe e filha fez o peito de Ana apertar, e lágrimas de alegria escorreram pelo rosto dela. Noite de aventuras, hein? Disse a mãe, com um sorriso tímido, enquanto agradecia a Ana. Você foi uma luz na escuridão, obrigada. Aquelas palavras a tocaram de uma forma que ela não esperava. Ana sorriu, mas por dentro, uma nova confusão começava a se formar. Como um simples ato de bondade poderia ter tanto peso em sua vida? Quando se afastou delas, Ana se sentiu leve, mas um vazio ainda persistia. Porque, mesmo ao ajudar outra pessoa, ela ainda se sentia tão perdida. O que realmente queria? A cidade, ao fundo, pulsava com a energia dos desconhecidos. Reflexões sobre sua própria vida começavam a ecoar, e a pergunta que martelava em sua cabeça era inegável. E agora? Ana decidiu caminhar mais um pouco, permitindo que a brisa fresca da noite a envolvesse. Olhando ao redor, percebeu o quanto as pessoas faziam parte de algo maior, eram cada uma história, um sonho, uma batalha. O que significava ser parte desse mundo? A cada instante, o deslumbramento a envolvia, mas também surgia um dilema. A ideia de ser apenas uma enfermeira, presa entre as paredes do hospital, parecia cada vez mais insuportável. Não era aquilo que sempre desejara. Mas o que a impedia de seguir em frente? Seria o medo de falhar? Ouvindo o riso de crianças brincando, Ana se perdeu em sua própria infância. Lembrou-se de querer ser médica, de lutar por seus sonhos. O que a havia paralisado? A voz de Clara ecoava em sua mente: precisamos ajudar quem precisa. Nesse momento, ela percebeu que precisava, antes de tudo, ajudar a si mesma. Ana parou, olhando para a imensidão da cidade. O que seria a próxima etapa dessa jornada? Ao seu redor, a vida seguia, milhares de histórias se desenrolando em um espetáculo vibrante. Uma força interna começou a surgir, e com ela, a ideia de que, talvez, o caminho que ela precisava trilhar não estava necessariamente dentro de um hospital. E isso era apenas o começo. Enquanto caminhava em direção a uma nova possibilidade, um celular tocou em seu bolso. Era uma mensagem da sua antiga amiga de faculdade, Beatriz. Ana, você vai acreditar no que eu descobri. Precisamos conversar. É importante. A ansiedade de um novo encontro tomou conta dela. O que Beatriz queria revelar? Com o coração acelerado, Ana guardou o celular no bolso e seguiu em frente, ansiosa para descobrir o que a aguardava. A sensação era clara, algo grande estava prestes a acontecer. Ana caminhava pelas ruas iluminadas de São Paulo com um novo brilho nos olhos. As luzes da cidade não pareciam mais apenas um emaranhado de calor e barulho. Elas agora dançavam ao seu redor, como se o universo estivesse aplaudindo a decisão de seguir adiante. O pensamento em Beatriz pulsava na sua mente, como um tambor que ecoava, chamando-a. Após tanto tempo sem contato, a mensagem da amiga era como um fio de conexão com o passado, uma oportunidade de reencontrar partes de si mesma que tinham ficado esquecidas. Olhando para as vitrines, Ana se pegou imaginando o que Beatriz teria descoberto. O instinto a impulsionava, precisaria encontrar a resposta rapidamente. Afinal, o que poderia ser tão importante a ponto de necessitar de um encontro? Clara e sua mãe agora eram um lindo desfecho para uma noite cheia de incertezas. Entretanto, essa nova curiosidade a fazia sentir-se leve e enérgica. Esperança e expectativa preenchiam o ar à sua volta. Quando chegou ao café onde havia combinado de se encontrar, o lugar estava cheio de vida. O aroma do café fresco misturava-se ao murmúrio de vozes animadas. Ana avistou Beatriz numa mesinha ao fundo, acenando entusiasticamente, com um sorriso que iluminava seu rosto. As duas se abraçaram calorosamente, e Ana sentiu a familiaridade da amizade. Você não vai acreditar nas coisas que andei descobrindo. Beatriz começou, os olhos arregalados de excitação. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre um projeto social voltado para a saúde na periferia e, acredite, tudo se encaixa. Ana sentou-se, sentindo o coração pulsar forte. Que projeto é esse? Perguntou, deixando escapar um sorriso de expectativa. É algo inovador.
Eles estão fazendo uma abordagem diferente, com foco na prevenção e no cuidado comunitário. Para isso, precisam de profissionais dispostos a se envolver, a ir além. E eu lembrei de você. Você sempre teve essa paixão por ajudar as pessoas, Ana. É a sua chance. Aquelas palavras ressoaram profundamente dentro dela. Uma ideia pulsava, como um chamado que não conseguia ignorar. Mas e eu? Eu sou só uma enfermeira, Ana murmurou, a dúvida envolvendo novamente. Não. Você é muito mais do que isso. Lembra do sonho de ser médica? As pessoas que trabalham lá são exatamente como nós, têm histórias de superação e lutam todos os dias. Pensei em você porque sei que ainda existe um fogo dentro de você. Não deixe que a dúvida apague isso, Beatriz falou com fervor. Ana sentiu o olhar da amiga insistindo para que ela acreditasse nas suas palavras. E se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar novamente? Uma sombra de insegurança passou por seu rosto. E se tudo der certo? Beatriz questionou, com um sorriso encorajador. Você deve arriscar. Por que não se torna parte da mudança que deseja ver? Palavras podem ser poderosas, mas ações, elas são tudo. Imagine o impacto que você pode ter. Ana piscou, e as luzes do café pareciam brilhar mais intensamente ao redor dela. Beatriz não estava apenas falando de um emprego, mas sobre uma transformação, um retorno ao que realmente importava na vida dela. Enquanto as vozes do mundo ao seu redor desapareciam, um plano começava a se formar na mente de Ana. A ideia de ir além das paredes do hospital agora era palpável. A possibilidade de realmente ajudar não só como enfermeira, mas como parte de algo maior se entrelaçava aos seus sentimentos há tanto sufocados. Sim, aquilo poderia ser o começo de uma nova Ana. Vamos lá, o que você me diz? Você se interessaria em conhecer o projeto e as pessoas envolvidas? Perguntou Beatriz, já com a certeza de que a amiga diria que sim. Ana respirou fundo. O que poderia acontecer se ela dissesse sim? Seria essa a jornada que buscava? Com um sorriso que parecia refletir a luz da cidade, ela respondeu, sim, quero conhecer. Tenho certeza que isso pode me ajudar e talvez possamos fazer a diferença. Era hora de se lançar ao desconhecido e descobrir o que mais o destino tinha reservado para ela. Enquanto as chamas da empolgação se acendiam dentro dela, uma nova mensagem apareceu em seu celular, interrompendo seus pensamentos. Era uma notificação que a fazia tremer de ansiedade. Você precisa ir a uma reunião da equipe amanhã à noite. É urgente. O que seria tão urgente assim? Ana sentiu o coração disparar ao ler a mensagem. Urgente sempre trazia um peso, uma pressão que a fazia sentir-se distante do conforto de sua nova empolgação. O que será agora? Estou prestes a mudar minha vida e já surge uma urgência, pensou, tentando processar as duas situações. O café ao seu redor continuava agitado, mas Ana sentia como se uma cortina invisível a isolasse. Olhou para Beatriz, que ainda sorria, cheia de vitalidade. Aquela energia era contagiante e Ana estava decidida a não deixar que a insegurança estragasse aquele momento. Vou ter que ir a uma reunião amanhã à noite, ela disse, a voz hesitante. Parece que minha vida lá no hospital ainda não terminou. Beatriz franziu a testa, mas logo seu rosto iluminou-se novamente. Talvez seja um sinal. Quem sabe você pode levar essa nova visão para lá. Aproveitar a oportunidade não só no projeto, mas também onde você já está. Se é urgente, talvez algo realmente importante esteja acontecendo. As palavras de Beatriz ecoaram em sua mente. Uma mistura de nervosismo e emoção a envolvia. E se eu pudesse fazer a diferença também no hospital? Ruminar a ideia lhe trouxe uma nova perspectiva. No entanto, havia uma força estranha que a puxava em direção ao desconhecido que Beatriz havia apresentado. Eu vou, Beatriz. Eu vou a essa reunião, mas ainda estou decidida a conhecer o projeto. Preciso ver, preciso sentir se é isso que quero. Posso ser quem eu era, e quem eu quero ser ao mesmo tempo. A determinação era palpável, e o sorriso de Beatriz deu a ela um novo impulso.
Depois de algumas risadas e xícaras de café, Ana começou a se despir mentalmente dos medos e a se preparar para o que viria. Conversaram por mais tempo do que deveriam, relembrando histórias e sonhos que compartilhavam na juventude. Cada risada trazia à tona uma parte esquecida de Ana, uma menina sonhadora que acreditava que poderia mudar o mundo. A reunião no hospital prometia ser tensa. A cada momento que se aproximava, ela imaginava o que poderia ser tão urgido a ponto de precisar da sua atenção. Enquanto caminhava para casa, seu cérebro estava cheio de perguntas, mas havia uma certeza que pulsava cada vez mais forte. Ela estava em uma encruzilhada e as opções estavam se espalhando à sua frente como as luzes que a acompanharam na cidade. Na manhã do dia seguinte, Ana sentia um nó no estômago. As preocupações sobre a reunião começaram a se misturar com os sonhos que se formavam sobre o projeto. Como posso manter os dois? Ela se indagava, pensando em cada passo que estava prestes a dar. Assim que chegou ao hospital, o clima parecia diferente, um misto de ansiedade e urgência pairava no ar. Outro colega comentou sobre uma nova abordagem que a equipe queria implementar, mas ela estava tão imersa em seus pensamentos que não conseguiu ouvir direito. Quando finalmente entrou na sala de reunião, percebeu que a equipe já estava reunida. O diretor estava à frente, mas Ana sentiu que havia algo mais acontecendo ali. As vozes e olhares se uniam em uma narrativa que ela ainda não compreendia completamente. Estamos enfrentando um grande desafio, começou o diretor. Precisamos mudar a forma como atendemos nossos pacientes e a comunidade. E precisamos de todos vocês por aqui, comprometidos e dispostos a fazer algo diferente. As palavras ressoaram dentro dela. Era uma chamada para a transformação. O que o diretor estava falando poderia muito bem se conectar à ideia do projeto social que Beatriz havia mencionado. Os sentimentos de esperança e medo estavam entrelaçados. Mas então, antes que pudesse processar mais, alguém tocou a porta e entrou abruptamente. Era uma jovem, com lágrimas nos olhos e um pequeno cartão nas mãos. Desculpe, mas estou perdida e preciso de ajuda. Sua presença trouxe um impacto imediato. Ana sentiu algo profundo despertar dentro de si. Ela precisaria decidir rapidamente o que fazer e talvez isso a ajudasse a entender seu caminho. O que realmente a aguardava naquela reunião e como essa jovem seria parte de sua nova jornada? Ana sentiu o olhar da equipe se voltar para a jovem. O momento parecia suspenso no ar, como uma manhã cheia de incertezas. Aqueles olhos brilhantes e assustados, molhados de lágrimas, tocaram em um canto vulnerável e profundo de sua alma. Ela imediatamente se levantou, o coração acelerado, sentindo que esse foi o chamado que esperava. Calma, o que aconteceu? Ana perguntou, aproximando-se da menina. A jovem estendeu a mão trêmula, mostrando um pequeno cartão que parecia desgastado. Eu perdi minha mãe, a gente veio aqui para uma consulta, e eu não consigo encontrá-la, disse ela, a voz embargada. O desespero naquela frase ecoou na mente de Ana, quase a fazendo sentir a dor daquela criança como se fosse sua. Que mundo era esse que uma menina tão jovem precisaria passar por momentos tão angustiantes? Vamos procurar sua mãe juntas. Você pode me mostrar onde a viu pela última vez? Ana disse, decidida. Sem pensar nas regras ou na situação da reunião, ela se virou para o diretor, que assistia à cena com uma expressão de surpresa. A urgência daquela situação ultrapassava tudo. Era um momento que precisava de ação. O diretor, após alguns segundos de hesitação, finalmente assentiu. Vá, Ana. O restante pode esperar. A prioridade é a segurança da menina. Ana pegou a mão da jovem, que estava fria e trêmula, e as duas apressaram-se pelos corredores do hospital. O cheiro familiar de antisséptico e o som dos passos apressados misturavam-se ao seu próprio nervosismo. Mas havia uma força nova ali, algo improvável que a movia. Se fosse encontrar sua verdadeira vocação, talvez esse fosse o percurso que precisava trilhar. Qual é o nome da sua mãe? Ana perguntou enquanto corria. É Maria, respondeu a menina, os olhos brilhando de esperança. Ela é enfermeira aqui. Ela nunca demora para voltar. Ana balançou a cabeça, sentindo a determinação crescer dentro de si. Vamos encontrá-la, eu prometo.
Assim que chegaram à área de espera, Ana lançou um olhar ao redor, buscando qualquer sinal daquela mulher que poderia estar tão angustiada quanto a filha. Os minutos passaram como horas. Com cada canto que elas investigavam no hospital, o coração de Ana batia mais forte. Ela se sentia parte de algo maior, como se todas as suas inseguranças começassem a se dissipar. Cada paciente que passava parecia ser um pedido silencioso para que ela seguisse em frente. Finalmente, em uma sala de consulta, Ana avistou Maria, a mãe da menina. O seu semblante estava transtornado, cercado por enfermeiras que tentavam acalmá-la. O alívio e a dor a flertavam enquanto Ana puxava a jovem pela mão. Maria! Ana chamou, enquanto a mãe se virava, o semblante severo sendo substituído pela esperança. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao ver a filha. Mãe! A jovem gritou, correndo em direção a ela, e a cena que se desenrolou foi como uma pintura de amor e alívio. Ana permaneceu ali, observando o reencontro, repleta de emoções que ela não conseguia mais conter. A união das duas parecia preencher um vazio que vinha crescendo dentro dela. Quando Maria finalmente conseguiu se recompor, virou-se para Ana. Obrigada. Eu estava tão perdida, pensei que a tivesse deixado sozinha. As palavras de reconhecimento tocaram fundo em Ana. Eu só fiz o que qualquer um faria. Estou aqui para ajudar. E, se precisar de mais alguma coisa, estarei por perto, ela disse, percebendo que talvez estar ali naqueles momentos crises não fosse só uma coincidência. No entanto, enquanto as duas se distanciavam, os olhos de Ana continuaram a brilhar com uma nova definição de propósito. O que ela não esperava, mas que agora ficava cada vez mais claro, era que essa jornada levaria para um lugar que ela nunca imaginou. À medida que caminhava de volta para a sala de reuniões, uma pergunta intrigante ecoou em sua mente. Como essa experiência mudaria a sua visão sobre tudo o que ela estava prestes a enfrentar? Cada passo para a sala remetia uma nova incerteza, as transformações que viriam poderiam não apenas impactar seu futuro, mas de outras tantas pessoas que também precisavam de ajuda. Ana hesitou na porta da sala de reuniões. Uma parte dela queria voltar, mas a outra pulsava com uma nova energia. E se forçasse a si mesma a entrar naquele espaço formal e frio? A sensação que a envolvia era revitalizante, como se cada célula do seu corpo estivesse acordando para um novo propósito. Mais uma vez, as lágrimas da garota ecoaram na sua mente, sem pensar, decidiu que ainda tinha muito a fazer. Voltando para o corredor, Ana percebeu que os rostos à sua volta carregavam histórias, dores e esperanças. Parou para observar a movimentação. Um homem idoso esperava ansiosamente por notícias de um familiar, uma mulher com o olhar perdido buscava consolo nas paredes brancas, enquanto uma criança brincava com um brinquedo quebrado, tentando afastar o peso do desconhecido. Oi, tudo bem? Ana se aproximou da mulher perdida. Você está à procura de alguém? A mulher a olhou, surpresa, e balançou a cabeça, seus olhos parecendo mais pesados do que nunca. Sim, meu filho, ele está internado e eu não consigo falar com o médico. Ana sentiu um profundo aperto no peito. Posso ajudar, se você me levar até onde ele está. A mulher hesitou, mas a determinação de Ana parecia contagiante. Com um gesto hesitante, a mulher a guiou pelos corredores. O coração de Ana acelerava a cada passo, a consciência de que poderia fazer a diferença novamente a preenchia de um calor especial. Quando chegaram à enfermaria, Ana viu uma enfermeira que estava a caminho. Oi! Eu preciso de ajuda! Ana chamou. Essa senhora precisa falar com o filho dela. A enfermeira olhou com um misto de surpresa e alívio. Claro! A sala do paciente é aqui. Assim que a mulher conseguiu entrar, Ana se afastou, sentindo-se satisfeita. Era algo simples, mas poderia mudar tudo para aquela mãe, que estava tão angustiada. Aquela era a missão que sempre procurou, mas que estava tão distante de suas ideias anteriores de sucesso. Enquanto Ana se afastava, refletiu sobre o que essa experiência a ensinava. Ela havia saído da reunião com tanta dor e angústia, mas agora, cada interação a fazia sentir-se mais viva. E o que dizer da maneira como aquela jovem a inspirou a agir? Era como se o ato de cuidar estivesse gravado em seu DNA.
Um movimento agitado a fez perceber que o hospital estava cheio de pessoas que precisavam não só de cuidados, mas de empatia, de alguém que as escutasse, mesmo que isso significasse pouco para os outros. Uma ideia começou a brotar em sua mente. E se ela pudesse criar um espaço de acolhimento emocional no hospital? Um lugar onde as pessoas pudessem compartilhar seus medos e dores ao invés de enfrentá-los sozinhas? Com esse pensamento chispeando em sua mente, Ana parou. Mas, ao mesmo tempo que a empolgação cresceu, um medo sussurrou em seu coração. Seria que estava preparada para um desafio tão grande? O caminho à frente era incerto, mas a cada passo, ela se sentia mais determinada a não deixar que o medo a paralisasse. Quando saiu do hospital, Ana lançou uma última olhada para trás, para o lugar que estava se transformando em um lar para sua missão. Mas antes que pudesse pensar mais, ouviu um grito que a fez congelar. Ana! Era jovem novamente, sua voz repleta de pânico. Ana se virou. O que mais poderia acontecer? Ana se virou rapidamente, o queixo contraído e o coração acelerado. A jovem estava parada a poucos metros, com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se estivesse prestes a desabar a qualquer momento. Meu Deus, o que aconteceu? Ana se aproximou, a voz suave, mas repleta de urgência. A jovem respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É meu pai. Ele desmaiou. Eu não sei o que fazer. O desespero na sua voz fez toda a força de Ana emergir. Sem hesitar, pegou a mão da garota. Vamos, me mostra onde ele está. Elas correram pelo corredor, passando por ambiente iluminado e agitado. O som dos passos de Ana ecoava, misturando-se aos murmúrios de familiares e às máquinas que apitavam. Ela sabia que o tempo era precioso. No final do corredor, à esquerda. Gritou a jovem, apontando freneticamente. Ana virou a esquina e viu uma pequena multidão se formando diante de uma porta aberta. Do outro lado, um homem estava caído no chão, cercado por enfermeiros que tentavam reanimá-lo. O caos e a confusão quase a paralisaram, mas lembrou do que havia descoberto sobre si mesma, da força que tinha encontrado. Era hora de agir. Com licença. Ana ergueu a voz, mas estava claro que ninguém a escutava. Então, respirou fundo, fazendo um esforço consciente para se manter calma. Oi. Eu sou Ana, posso ajudar. Um dos enfermeiros, percebendo a intensidade em seu olhar, fez um gesto para que se aproximasse. Precisamos de mais ajuda. Se você tiver conhecimentos básicos de primeiros socorros, entre e faça o que puder. Ana se pôs em movimento, sua mente lembrando rapidamente das aulas de primeiros socorros que havia feito anos atrás. Não era especialista, mas tinha um conhecimento suficiente para tentar ajudar. Quando chegou mais perto do homem, viu seu rosto pálido, quase cinzento, e a respiração irregular. O olhar da jovem estava fixo nele, uma mistura de temor e esperança. Eu preciso que você me ajude a manter a calma, Ana falou para a garota, que tremia ao seu lado. Você pode fazer isso? A jovem assentiu, as lágrimas ainda caindo, mas agora com uma centelha de determinação nos olhos. Ana se agachou ao lado do homem, sentindo seu coração pulsar na garganta enquanto se concentrava. Era como se o tempo tivesse desacelerado ali. Ela começou a seguir os passos que havia aprendido. Respira fundo, ela murmurou, tomando coragem para agir e tentando transmitir segurança. Vamos juntos, ele precisa de nós. Em meio às compressões, ela sentia o peso da situação, a gravidade do momento. Contudo, uma força estranha estava surgindo dentro dela, algo que desafiava seu receio. Ela não estava ali apenas como uma estranha, mas como uma ponte, um elo que poderia levar alguém de volta à vida. Por favor, não me deixe, sussurrou a jovem para o pai, com a voz embargada. Ana se lembrou dos rostos que havia visto na entrada, de cada história carregada de dor. Não era apenas sobre um homem caindo, mas sobre uma vida inteira, uma família que ainda precisava dele. E ao sentir aquela conexão pulsar entre todos eles, Ana viu a possibilidade do que ela queria construir no hospital. Finalmente, depois de longos segundos que pareciam eternidade, o homem apresentou uma resposta. Seu corpo se mexeu levemente.
Um visor começou a piscar. O enfermeiro do lado dela gritou: "Ele está respondendo." Uma onda de alívio varreu Ana e a jovem. Elas se entreolharam, sorriam entre lágrimas. O que poderia ter sido apenas um dia normal se transformará em algo extraordinário. Mas antes que pudessem relaxar, um novo grito ecoou pelo corredor. "É você, Ana?" O corpo de Ana se virou novamente, e na esquina, uma figura familiar surgia. Era a mulher que ela tinha ajudado antes. O que aconteceu? Mais perguntas, mais revelações estavam à frente, e Ana sentiu que o caminho dela nesse hospital apenas começava. O coração de Ana ainda pulsava forte, uma mistura de alívio pela recuperação do homem e a urgência da situação. A mulher que a chamava se aproximou, e Ana viu que seus olhos estavam cheios de preocupação. "Ana, o que você está fazendo aqui? Você não poderia estar em casa, descansando?" Eu não consegui ficar longe, respondeu Ana, tentando explicar o impulso que a trouxera até ali. Havia uma situação no corredor e eu não podia ignorar. Os olhos da mulher brilharam com reconhecimento e gratidão. "Meu Deus, você salvou a vida dele." Ana balançou a cabeça, ainda um pouco aturdida. "Não fiz nada sozinha. Eu só segui meu instinto." Naquele momento, a mulher se aproximou ainda mais, como se quisesse capturar a essência da bravura que Ana havia demonstrado. "Você é mais forte do que pensa. E, além disso, você ajudou minha filha. Você é um verdadeiro anjo." A jovem, que ainda estava à porta, se possível, ficou ainda mais emocionada. "Obrigada, Ana." Ela avançou e, num impulso, abraçou Ana, que retribuiu o gesto, sentindo o calor e a fragilidade daquela conexão. Antes que a cena pudesse se alongar, um movimento repentino chamou a atenção de todos no corredor. Um grupo de médicos entrou apressado na sala. "Precisamos de espaço. A emergência está lotada." A ordem aguda e direta trouxe um ar de seriedade, interrompendo aquele breve momento de reconexão. Ana sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Um eco de vozes e passos apressados reverberava pelo corredor. Uma nova família se aproximava, seus rostos encimados pela ansiedade, e a atmosfera mudava rapidamente, deixando pouco lugar para a esperança. "É o meu pai." A jovem que estava ao lado de Ana viu o grupo e seu rosto ficou pálido novamente. Ela se afastou e correu em direção à porta, mas Ana a agarrou pelo braço. "Espere." Ela sentiu que a jovem precisava dela, que a conexão que haviam criado não podia ser quebrada ali. "Vamos juntas. Você não precisa enfrentar isso sozinha." A jovem hesitou, mas então assentiu, e juntas, elas se aproximaram da tumultuada porta. Ana sentia o peso das emoções, um caldeirão borbulhante de medos e esperanças se misturava dentro dela. Dentro da sala, o que Ana viu a paralisou. Um corpo estirado em uma maca, cercado por uma equipe que se movia em sincronia frenética, e ali, em meio ao caos, estava uma lembrança que a atingiu como um soco no estômago. Era seu pai, o homem que ela havia perdido há alguns anos. O mesmo ar de fragilidade, as mesmas sombras que ela tentava enterrar voltaram a ameaçar seus pensamentos. "Não pode ser, não pode", ela sussurrou, enquanto as lágrimas se formavam em seus olhos. A jovem ao seu lado percebeu seu desconforto. "Ana, você está bem?" Os olhares se cruzaram e, nesse instante, um novo laço se formou. Ana sentiu que estava ali por uma razão, não poderia ficar paralisada. Se havia aprendido algo naquele dia, era que a empatia e a solidariedade tinham o poder de curar, mesmo suas próprias feridas. "Eu vou ajudá-lo", ela sussurrou firme para si mesma, determinada. "Eu preciso." E assim, sem pensar duas vezes, Ana entrou na sala, sentindo a urgência tomar conta dela mais uma vez, enquanto buscava encontrar dentro de si a mesma confiança que a guiara para aquele momento extraordinário. Porém, antes que ela pudesse se aproximar, alguém gritou do fundo do corredor: "Ele precisa de você, Ana. Agora!" E a voz deixava claro que um novo desafio estava chegando. Ana sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo como um raio. O grito ecoou em sua mente, pressionando sua coragem à superfície.
Olhando rapidamente para a jovem, viu um reflexo do que ela própria sentia: confusão, medo e a esperança de um desfecho melhor. Sem pensar, ela correu em direção ao chamado, passando entre os médicos que se moviam com precisão no corredor. Ele precisa de você! Repetiu a voz, e, de repente, a consciência de que seu pai estava ali exigiu sua atenção total. O que ela poderia fazer? Com as mãos trêmulas, Ana se lembrou das horas que passou ao lado dele, ouvindo suas histórias, seu riso, sua determinação. Aquela conexão, agora tão vívida, fluiu dentro dela, derrotando a paralisia inicial. Quando entrou na sala, a cena era caótica. Os médicos trabalhavam em uníssono, monitorando sinais vitais, pedindo equipamentos, enquanto a luz do teto refletia os rostos tensos de quem lutava pela vida. O corpo de seu pai estava pálido, quase etéreo. O contraste com suas lembranças quentes de um homem forte a fez hesitar. Ele precisa de você! Repetiu a voz, mas agora ela sabia que não era a voz de um estranho. Era a sua própria alma instigando-a a agir. Ana deu um passo à frente, num gesto impetuoso, pegou a mão de seu pai. O toque a atravessou como uma corrente elétrica. A sensação desceu do seu braço até o coração, onde uma chama de determinação começou a arder. Ali, naquele instante, ela não apenas queria ajudar, ela precisava fazer isso. Era hora de lembrar quem ele realmente era e de transmitir essa força. Pai, ela sussurrou, sua voz tremida, mas cheia de amor. Estou aqui com você. Não desista. Um dos médicos olhou para Ana, surpreso. Você é a filha dele? Quando confirmou com a cabeça, ele puxou uma cadeira próxima e gesticulou para que se sentasse. Fique ao lado dele. Sua voz pode ser um bom sinal para ele. Um novo ânimo a invadiu. Ana respirou fundo e começou a falar. Lembranças flutuaram de sua mente, histórias de quando era criança, de momentos alegres em família, de risadas que ressoavam no ar. E mesmo que o som fosse silencioso, ela sentia que a conexão dela com ele era mais forte do que o caos ao redor. Pai, lembra daquela vez que você me levou para pescar? Eu peguei um peixe tão grande que você teve que me ajudar a puxá-lo. Como eu ri! Ela percebeu que as palavras começaram a fluir, como um rio que não podia ser contido. Os médicos a observavam, e Ana sentia que suas vozes se tornavam um mantra tentando trazer seu pai de volta. Ela continuou, palavras ardendo de amor e esperança. No silêncio tenso da sala, as histórias eram uma ponte entre dois mundos, e Ana estava decidida a atravessá-la. De repente, enquanto ela falava, uma mudança sutil no monitor captou a atenção de todos. O coração de seu pai começou a responder. Os médicos trocaram olhares incrédulos e a atmosfera se transformou. É nesse instante, inundado por uma onda de esperança, que uma enfermeira entrou apressada, seu rosto carregando uma nova mensagem. Precisamos de você fora, Ana. É sobre a jovem que está esperando na porta, ela está desmaiando. O coração de Ana disparou. Ela se virou rapidamente, sem saber como dividir sua atenção entre dois mundos. O que fazer agora? Como continuar a luta por seu pai e pela jovem que a precisava? As perguntas fervilhavam em sua mente, e a urgência da situação apertou seu peito. Um dilema surgiu: ela deveria ficar e lutar ou sair e ajudar? Aquele momento poderia mudar tudo, mas como escolher entre duas vidas que a chamavam? E a resposta estava prestes a reverberar em seu coração. Ana ficou paralisada, o conflito ardendo dentro dela. Olhar para seu pai, aquele homem que sempre fora um gigante em sua vida, e ver a fragilidade que o cercava dilacerava sua alma. Mas, por outro lado, o chamado da jovem parecia ecoar como um lamento, aumentando a pressão em seu peito. Eu preciso ajudar você, papai, sussurrou, com a voz trêmula, enquanto uma lágrima escorria por seu rosto. Sentiu que a presença dele, embora frágil, ainda vibrava com um amor profundo. Mas então, outra súbita lembrança a atingiu, a raiva da inércia do tempo, os momentos em que ela não havia conseguido fazer a diferença. E agora, junto da sua dor, havia também a possibilidade de criar um novo começo. Eu não posso deixar outra pessoa sem ajuda. O grito de sua alma tomou forma, e,
Com isso, a determinação assumiu o controle. Ela apertou a mão de seu pai mais uma vez, murmurando: "Vou voltar, eu prometo." E, assim, virou-se abruptamente, correndo para fora da sala. O corredor estava agitado. As luzes pulsavam, as pessoas passavam apressadas e histéricas, fazendo o brilho dos olhares se perder em meio à imensidão da dor e do desespero. A jovem a aguardava na entrada, pálida e trêmula, enquanto um grupo de enfermeiros tentava acalmá-la. "Ana, eu não consigo meu pai." A jovem disse, as palavras saindo em um sussurro perdido no meio da confusão. Ana se aproximou rapidamente, sentindo uma profunda conexão com a menina. "O que aconteceu?" perguntou, balançando a mão dela para mostrar que estavam juntas naquilo. "Eu não sei, eu não tenho certeza do que está acontecendo, ele não está bem," a garota começou, a voz embargada. Uma nova onda de compaixão invadiu Ana, e a dor que ela sentia pelo pai tornou-se um combustível que emanava em seu coração. "Olhe nos meus olhos," ordenou Ana, segurando o queixo da jovem. "Você é forte. Eu estarei ao seu lado. Vamos resolver isso." Ana puxou a mão da garota e, como um espírito indomável, dirigiu-se até onde os enfermeiros se aglomeravam. Ela não tinha certeza de como poderia ajudar, mas sabia que não estava sozinha. O destino as havia unido por uma razão, e a certeza desse laço fortalecia sua determinação. "Qual é o problema?" Ana indagou, tentando manter a voz firme. O enfermeiro mais próximo olhou para ela, com um misto de respeito e surpresa. "Nós precisamos de alguém na equipe, mas não esperávamos que você voltasse assim. Eu posso ajudar." "O que você precisa que eu faça?" As palavras emanavam de Ana como um grito de superação. "Ótimo! Precisamos de compressões torácicas, e se você puder, aplique a técnica. Temos que mantê-lo estável até que a emergência chegue." Ana não hesitou. Esta era sua chance de ser não apenas uma cuidadora, mas alguém que salvava vidas. Ao se posicionar ao lado da equipe, ela começou a trabalhar novamente, focando cada centelha de energia que pulsava dentro dela. A jovem observava, a expressão de medo começando a mostrar sinais de esperança. A conexão entre elas se intensificou, e enquanto Ana trabalhava, lembrou-se de cada história que havia contado ao seu pai. Lembrou-se do amor, do riso e de toda a vida que eles haviam compartilhado. E isso era mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir. O coração do paciente começou a responder, e no fundo, Ana sabia que havia um propósito maior para aquele momento. Ela fez uma pausa breve, olhou para a jovem e sorriu. "Ele vai ficar bem," ela disse, mais para si mesma, mas sentindo a força das palavras ecoarem com sinceridade. Finalmente, a emergência chegou com a equipe médica, que rapidamente assumiu o controle. Ana notou os rostos confusos se transformarem em confiança e, ao se afastar, sentiu que havia cumprido sua parte naquela batalha. A jovem ao seu lado estava agora emaranhada em lágrimas. "Obrigada, Ana. Você foi incrível!" exclamou, os olhos brilhando com um olhar que refletia em si mesma todas as suas incertezas. Não sou eu quem precisa ser agradecida. Somos um time." retrucou Ana, sentindo que a conexão entre elas transcendia aquele momento. Quando tudo finalmente se acalmou, Ana se viu parada em meio ao clamor do hospital, refletindo sobre o que tinha acabado de viver. Ela havia ajudado alguém, e isso a fez perceber que também estava resgatando partes dela mesma que estavam escondidas sob o peso do cotidiano. Com um sorriso no rosto e um coração em chamas, Ana decidiu que não poderia mais ignorar esse impulso que a chamava para um caminho de mudança. A urgência do aprendizado e da empatia precisava se transformar em ação, em algo que fosse maior do que qualquer uma de suas vulnerabilidades. "Estou aqui, estou pronta." Ana disse consigo mesma, o sentimento de renovação acendendo uma chama de esperança em seu coração. Caminhando para fora do hospital, uma certeza a invadiu, uma nova jornada estava apenas começando, e não importava o que o futuro lhe reservasse, ela estaria à altura do desafio. Agora era o momento de fazer a diferença, não só para aqueles ao seu redor, mas também para ela mesma. A vida estava chamando, e Ana estava finalmente pronta para atendê-la. Mas antes de partir, uma nova mensagem apareceu em seu celular.
Era uma notificação da rede social referente ao projeto que Beatriz havia mencionado. Ana hesitou por um momento antes de abrir. Ela suspirou, ciente de que cada passo a aproximava mais do seu novo destino. O futuro era um convite e ela não estava disposta a ignorá-lo. Dê um passo à frente, Ana. A vida é feita de escolhas. E você? Está pronto para abraçar suas próprias escolhas? Não fique de fora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Seu apoio é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.